O que fazer se você for preso em flagrante? Quais são os direitos do preso? Veja, essa pergunta eu recebi nas redes sociais e eu achei interessante falar sobre isso, porque nem sempre a gente está lidando com a situação de realmente de culpa de alguma coisa, mas sim a questão ilegalidade da prisão e você tem que saber quais são os seus direitos, né? Eu sou Ilmar Muniz, sou advogado, professor de direito, estou sempre aqui nas redes sociais e esclarecendo dúvidas jurídicas de forma descomplicada para você saber sobre o seu direito. Então, dá aquela força lá, segue a gente, dá o seu joinha, dá o seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal. Agora veja, o que é a questão dos direitos de quem está sendo preso? Um ponto importante, a prisão em flagrante é justamente você ser pego durante ou logo após a questão do ato criminoso ou supostamente criminoso. Claro que quem está te prendendo vai ter que explicar para a autoridade policial o que aconteceu para ver se o ato é realmente um ato de flagrante, ou seja, que o crime estava acontecendo e não tem ali envolvido uma legítima defesa, por exemplo. E aí o delegado, analisando as circunstâncias, ratifica ou não essa prisão. Mas um direito importante que você tem que saber é o nome das pessoas que estão te prendendo. Quem te deu a voz de prisão para você falar, não, peraí, mas essa pessoa eu conheço, é um inimigo meu, como assim ele me deu a voz de prisão? Ou então, por exemplo, você está ali e a pessoa que te prendeu, na hora que vai ser testemunha do ato para o juiz, não tem nome de ninguém, ninguém colocou o nome de nada, então não sabe quem te prendeu de fato. Então é importante que você tem direito de saber e tem que constar quem te deu a voz de prisão. Um outro ponto importante é que você tem que ser alertado que o silêncio é um direito seu. Você não é obrigado a falar nada assim que você está sendo preso. Até porque tudo que você fala não pode ser usado de fato contra você, mas pode te prejudicar no processo de uma forma bem genérica, para que você possa entender, óbvio, sem juridiquês, sem entrar na teoria jurídica, nada disso. Porque essa aqui não é a nossa função, não é uma aula de direito. Nós estamos falando só para que você possa entender. Outro ponto importante, assim que você é preso, ou qualquer pessoa é preso, por qualquer motivo que o seja, ela tem direito de falar com o advogado e com seus familiares. Então, a presença de um advogado é fundamental para que essa pessoa possa identificar um profissional jurídico se aquele ato está sendo feito de forma correta, se aquele ato está seguindo toda a questão do trâmite jurídico para garantir que você está sendo amparado legalmente pelos seus direitos. Um outro ponto importante é que não pode ter qualquer agressão. Veja, isso é importante falar aqui. Ah, mas a polícia bate sim, mas fulano bateu, ou seja, aconteceu. A agressão, ela é totalmente abolida da situação jurídica. Se ela acontece, é de fato um equívoco e uma ilegalidade. No caso que as pessoas às vezes falam, ah, mas eu fui algemado, mas eu fui jogado dentro da viatura, acabei. Toda a força policial tem que ser para conter a pessoa. Se de alguma forma aquela pessoa está muito alterada e ela precisou ser usada a força física para segurar braço, prender e acabou deixando roxo, vai ser considerado isso pelo juiz para avaliar, principalmente na audiência de custódia, se aquela questão foi a mais ou não, e aí pode até acarretar a liberdade e a anulação de um flagrante propriamente dito. Então, não pode ter nenhum tipo de agressão na questão do flagrante de forma alguma. Até porque você tem direito de ser levado até o médico e é obrigado a te levar até o Instituto de Médico Legal para você fazer os exames de corpo de delito para saber se você não teve nenhum tipo de agressão, algo do gênero. Outro ponto importantíssimo é que você não é obrigado, e aí faz parte daquela primeira parte que eu falei, da questão do silêncio, de confessar nada. Você vai ter toda a questão dos documentos do flagrante para você assinar, mas você não precisa dar seu depoimento, você não precisa falar, você não precisa confessar, você não precisa fazer nada. Até porque, se você está dentro de uma situação que você não concorda com o que aconteceu, você vai precisar reprovar, na verdade, isso ao juízo para conseguir garantir os seus direitos. Então, veja, quando a gente fala dos direitos para quem foi preso, seja ele de fato culpado, sendo condenado futuramente na justiça, ou alguém que está sendo preso de forma irregular, ilegal, e por isso tem que sempre ser respeitado todos os seus direitos para que possa ser realizado um flagrante ou, na verdade, uma prisão de forma correta. Agora me diz aí, você já viu uma situação em que a pessoa foi presa e não foi respeitado os direitos dela? Comenta aqui, será o maior prazer saber a sua opinião sobre isso.